ser onipotente, onisciente e benevolente, permite que o mal exista? Essa é uma das perguntas mais antigas e desafiadoras da humanidade. Para muitos, ela representa um dilema entre a fé e a lógica, especialmente diante de tragédias e sofrimentos que parecem não ter explicação. Hoje, vamos aprofundar esse tema intrigante, buscando respostas que envolvem aspectos filosóficos, teológicos e até mesmo emocionais. Para começar, é importante compreender o que chamamos de mal. Em geral, o mal pode ser dividido em duas categorias: o mal moral, que resulta das ações humanas, como guerras, assassinatos e corrupção, e o mal natural, como desastres naturais, doenças e acidentes. Ambas as formas de mal nos desafiam a encontrar sentido em um mundo que, em muitos aspectos, parece caótico. A filosofia clássica, desde os tempos de Sócrates, Platão e Aristóteles, até os pensadores medievais como Agostinho e Tomás de Aquino, ofereceu inúmeras reflexões sobre o tema. Santo Agostinho, por exemplo, argumentava que o mal não é uma criação divina, mas a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. Essa visão tenta reconciliar a existência de Deus com a presença do mal no mundo. Mas será que essa explicação será suficiente? Além disso, a questão do mal também é um teste para a fé. O famoso problema do mal, proposto por filósofos como Epicuro, pergunta: se Deus pode impedir o mal e escolhe não fazê-lo, ele é realmente bom? Se ele não pode impedir, ele é realmente onipotente? O desafio que enfrentamos, portanto, não é apenas entender por que o mal existe, mas também como reconciliar essa realidade com a nossa visão de um Deus amoroso e justo. Com esse ponto de partida, exploraremos como diferentes tradições religiosas e filosóficas lidam com essa questão, buscando respostas que possam iluminar nosso caminho em um tema tão complexo quanto fascinante. Uma das explicações mais comuns para a existência do mal é o conceito de livre-arbítrio. A Bíblia, em diversos trechos, enfatiza que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, dotando-o da liberdade para tomar decisões. Esse presente divino, no entanto, vem com uma consequência: a capacidade de escolher entre o bem e o mal. No livro de Gênesis, a história de Adão e Eva ilustra como o livre-arbítrio foi exercido de forma a introduzir o pecado no mundo. Ao desobedecer a Deus, o homem abriu as portas para o sofrimento e a morte, mostrando que o mal moral é, muitas vezes, uma escolha humana. Mas, se Deus sabia que o homem poderia escolher o mal, por que ele ainda assim deu essa liberdade? Deus não deseja que sejamos robôs programados para agir de forma impecável. A liberdade de escolha nos dá a oportunidade de amar, criar e construir um relacionamento genuíno com Ele. No entanto, essa mesma liberdade implica a possibilidade de errar, de prejudicar os outros e, por vezes, de nos salvarmos de Deus. Além disso, o livre-arbítrio é fundamental para o crescimento espiritual. Através das adversidades e dos erros, os seres humanos podem aprender, evoluir e se tornarem mais conscientes de sua dependência de Deus. É nas provas que muitas vezes encontramos as lições mais valiosas. Essa perspectiva nos ajuda a entender que Deus não intervém diretamente em todas as tragédias ou impede todas as escolhas erradas. Ainda assim, o mal moral não é a única forma de sofrimento no mundo. O que dizer sobre o mal natural? Como um terremoto ou uma doença devastadora pode fazer parte de um plano divino? É aqui que nossa discussão se aprofunda ainda mais. O mal natural apresenta um desafio diferente para nossa compreensão. Embora o mal moral possa ser atribuído às escolhas humanas, eventos como desastres naturais parecem estar fora de nosso controle. Por que Deus permite que crianças inocentes sofram com doenças graves ou que famílias inteiras sejam devastadas por tsunamis? Uma resposta teológica é que o mundo como conhecemos está em um estado decaído. No relato bíblico, a queda do homem não afetou apenas a humanidade, mas toda a criação. Em Romanos 8:22, Paulo escreve que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, indicando que o mundo natural também foi impactado pelo pecado original. Nesse sentido, o mal natural pode ser visto como uma consequência indireta da separação entre Deus e o homem. Quando a harmonia perfeita do Éden foi quebrada, o caos entrou em cena, afetando não apenas o comportamento humano, mas também as forças da natureza. Outra perspectiva é que o mal natural tem o propósito de nos lembrar da fragilidade da vida e de nossa dependência de Deus. Tragédias muitas vezes nos forçam a refletir sobre nossas prioridades, a buscar sentido em meio à dor e a encontrar força na fé. Embora esta explicação possa não aliviar o sofrimento imediatamente,
ela oferece um contexto mais amplo para entendermos por que Deus pode permitir que tais eventos ocorram. Será que isso significa que Deus se alegra com o nosso sofrimento? De forma alguma. A Bíblia é clara ao dizer que Deus se compadece de nossa dor. Em diversas passagens, como no livro de Jó, vemos um Deus que não apenas observa nosso sofrimento, mas caminha conosco em meio às adversidades. Outro aspecto importante a considerar é o papel redentor do sofrimento. Muitos teólogos argumentam que o sofrimento pode ser uma ferramenta usada por Deus para nos moldar e fortalecer. Assim como o fogo purifica o ouro, as provas podem purificar nossa fé e nos aproximar de Deus. Um exemplo bíblico claro disso é a vida de Jó. Apesar de sofrer perdas inimagináveis, Jó permanece fiel a Deus, e seu sofrimento profundo em uma compreensão mais profunda do caráter divino. No final, ele foi restaurado e abençoado além do que poderia imaginar. Além disso, o sofrimento muitas vezes nos leva a desenvolver qualidades como empatia, compaixão e resiliência. Em um mundo perfeito, talvez não haja necessidade de tais virtudes, mas em nosso mundo imperfeito, elas são essenciais para lidar com as adversidades e apoiar uns aos outros. Do ponto de vista cristão, o sofrimento humano também tem um paralelo com o sofrimento de Cristo. Jesus, sendo Deus encarnado, experimentou a dor, a traição e a morte na cruz. Esses sacrifícios não apenas demonstram o amor de Deus por nós, mas também mostram que Ele entende profundamente a nossa dor. Portanto, embora o mal e o sofrimento sejam realidades difíceis de aceitar, eles não são sem propósito. Eles fazem parte de um plano maior que muitas vezes está além de nossa compreensão. Uma das respostas mais reconfortantes para o problema do mal está na perspectiva da eternidade. A vida terrena, com todas as suas dores e dificuldades, é apenas uma pequena fração de nossa existência. Para os cristãos, a promessa de vida eterna em um lugar onde não há mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, Apocalipse 21:4, oferece esperança diante do sofrimento. Deus pode permitir que o mal agora, mas Ele promete um futuro em que todas as injustiças serão corrigidas, e todo o sofrimento será apagado. Esse é o fundamento da fé cristã. A certeza de que, apesar das dificuldades do presente, há um propósito e uma recompensa esperada por aqueles que perseveram. Além disso, essa visão nos desafia a viver com propósito. Se sabemos que esta vida é temporária, como podemos usar nossas experiências, boas e ruínas, para crescer, ajudar os outros e nos preparar para a eternidade? A resposta para que Deus permite o mal, portanto, pode não ser completamente compreendida nesta vida. Mas isso não significa que estamos abandonados ou sem direção. Deus nos deu a fé, a comunidade e as Escrituras para nos guiar em nossa jornada. Bloco 6. Reflexão final e mensagem de esperança. Por que Deus permite o mal? Talvez nunca tenhamos uma resposta completa para essa pergunta. Mas, ao explorarmos as Escrituras, a filosofia e as experiências humanas, podemos encontrar lampejos de entendimento que nos ajudem a enfrentar os desafios da vida com coragem e fé. O mal e o sofrimento, embora doloroso, nos lembramos da importância de buscar algo maior do que nós mesmos. Eles nos desafiam a crescer, a confiar em Deus e a encontrar propósito mesmo nas situações mais difíceis. E talvez o maior mistério de todos seja que, mesmo em meio ao mal, Deus continua a trabalhar para trazer o bem. Como Romanos 8:28 nos lembra, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que essa mensagem nos inspira a enfrentar os desafios da vida com esperança, lembrando-nos de que, apesar do mal e do sofrimento, não estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando-nos em direção a um futuro cheio de paz e restauração. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que você se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.